Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 674 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui nessa jornada maravilhosa no capítulo 11 de Hebreus, falando sobre fé, tão importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Hoje vamos do versículo 13 ao versículo 16. O que acontece aqui? O autor vem falando sobre os heróis da fé. Ele já falou de Abel, já falou de Enoque, já falou de Noé, já falou de Abraão. E agora ele faz uma pausa para explicar um pouquinho sobre o que essas pessoas fizeram, né? Que tipo de fé foi essa? É como um parênteses aqui para dar uma explicada no poder e no como que essas pessoas foram aprovadas por Deus com tamanha fé. E depois no versículo 17, que amanhã ou no próximo áudio eu vou voltar a falar sobre Abraão. Abraão é tão importante pela questão da fé que ele teve e como ele foi aprovado, que tem duas partes aqui no capítulo 11 que falam de Abraão. Essa que a gente falou no áudio anterior, né? Que Abraão foi aprovado porque ele saiu para um lugar, ele obedeceu a Deus, o chamado de Deus para ir para um lugar onde ele nem sabia onde era. Deus fala assim, sai, e ele vai realmente. Ele acreditou na promessa de Deus, no filho, né? Que depois ele deu o nome de Isaac com 100 anos de idade, né? Uau, quanta espera! E depois ele tem uma outra parte, parece que passa um tempo e Deus fala assim, eu vou provar novamente a fé do meu filho Abraão. Mas isso é para o próximo áudio. E hoje a gente vai nesse parênteses que eu comentei aqui, né? O que esses heróis da fé, esses 4 heróis que foram citados agora, anteriormente, né? Como eu falei, Abel, Enoque, Noé e Abraão. O que eles tinham em comum? Olha só, versículo 13. Todos esses 4 que foram citados aqui, todos esses heróis da fé, morreram cheios de fé. Uau! Até o final da vida eles tiveram fé, e uma fé que agradou a Deus. Abel morreu cheio de fé. Enoque nem morreu, foi arrebatado. Ele foi livrado da morte. Ele foi convidado para morar com Deus sem passar pela morte, cheio de fé. Noé morreu cheio de fé. Abraão morreu cheio de fé. Amém? Então, o que a gente aprende com esse primeiro trecho desse versículo? Que nós temos que aperfeiçoar a nossa fé cada vez mais. Que nós possamos acreditar naquilo que não se vê. Né? Tudo que o autor, tudo que Deus tem falado aqui sobre fé, tem a ver com o primeiro versículo. Tem a ver com a definição de fé que ele dá no primeiro versículo, né? Que é a fé, que é a certeza das coisas que vamos receber, de coisas que se esperam, coisas que esperamos. Certeza nesse futuro, na cidade santa, na cidade prometida, na Nova Jerusalém, de Apocalipse 21, como eu falei no áudio anterior. E é a prova das coisas que existem e não podemos ver. Fatos que não podemos ver, né? Como é pela fé que a gente entende que o universo foi criado pela palavra de Deus. Não tem como, a ciência não vai provar isso, tá? Ela vai se render a isso, mas não tem como você provar isso, porque isso é uma coisa que aconteceu lá no passado.
né? Lá no começo. Então, é pela fé que nós temos que entender e crer que o universo foi criado pela palavra de Deus, o Verbo, Jesus, que se tornou carne. É pela fé. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, ó, continuando no versículo 13, fala assim, né? Começa, todos esses morreram cheios de fé. Então que Deus, vamos orar para que nós possamos fortalecer a nossa fé cada vez mais nesse mundo onde tudo é palpável, tudo é cada vez mais material, né? A busca da prosperidade é cada vez uma busca de dinheiro, de coisas terrenas, né? Cada vez mais que nós possamos nos abster disso, sair disso para viver realmente cheio de fé. Não só viver, mas morrer também cheio de fé. Amém? E ele continua, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Ó, as viram de longe e não receberam o que Deus havia prometido. Engraçado que Abraão recebeu, né? Creu na promessa e recebeu o filho da promessa, né? Recebeu a terra prometida. Noé também recebeu uma promessa de ser livrado, né? A arca, veio o dilúvio e ele foi salvo, ele começou toda uma genealogia nova, né? Como se fosse um novo Adão ali. Noé, ele recebeu a promessa, né? Enoque, ele foi arrebatado. Abel é talvez o único aqui que a gente possa imaginar, caramba, ele realmente não recebeu em vida a promessa dele, né? Porque ele foi assassinado pelo irmão logo depois que ele fez aquela oferta maravilhosa a Deus. Mas os outros receberam sim, né? Receberam em vida algo que Deus tinha prometido. Mas olha que interessante, se a gente for parar para pensar e analisar a promessa que o autor está falando, a promessa que Deus está falando aqui para nós, não é essa promessa de coisas materiais, não é a promessa daquilo que ele vai nos dar aqui em vidas, por mais que ele dê também, né? Como no caso de Enoque, Noé e Abraão. Mas vamos lá para o caso de Abel. Né? Vamos pegar uma criança que morre cedo, que morre e que não tem obras, que não teve a oportunidade ali de fazer alguma coisa, de ter a sua fé aprovada. Não. O que acontece? Ele está falando aqui, ó, de coisas que não podemos ver e que esperamos pela fé. Ele está falando aqui, está conectado com a cidade santa, a cidade prometida do áudio passado, que Abraão fitava os seus olhos nela, né? Olha só, eles declararam, esses heróis declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Uau! Uau, vamos lá. Estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Engraçado que ultimamente algumas pessoas têm perguntado: LP, onde é que você mora? Onde é que você está morando? Às vezes as pessoas perguntam: você é da onde? Né? Eu falo: olha, eu sou do céu, eu estou de passagem aqui, eu sou estrangeiro, eu sou refugiado, né? Estou de passagem aqui. E eu falo isso, e agora eu estou lendo aqui esse versículo, né? E esses heróis da fé, eles falavam isso. A gente tem que ter esse discernimento, gente. Nós somos seres dos céus que estamos passando aqui por uma experiência terrena, né? Por uma experiência na terra, e que nós temos que fazer o quê? Valer a pena isso. Mas os nossos olhos têm que estar fitos no céu, na Nova Jerusalém, na recompensa que não podemos ver e que não vamos receber aqui. Não vamos. Por mais que recebamos várias promessas que Deus se alegra em nos presentear, mas a maior de todas nós não vamos receber aqui. Amém? Versículo 14. E aqueles que dizem isso
que se declaram que são estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo, aqueles que dizem isso, mostram bem claro, que estão procurando uma pátria para si mesmos. Versículo 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra onde tinham saído. Tá? Não ficaram olhando para trás. Lembra da esposa de Ló, que saiu lá de Sodoma, olhou para trás e virou uma estátua de sal? Não. Deus já fala, não olhe para trás, olha para frente, olha para a promessa, olha para onde eu estou levando vocês. O povo que saiu do Egito ficou olhando para trás, lá tinha comida, especiarias, lá tinha a comida, tinha um tempero diferente, lá a gente tinha isso, tinha aquilo, morreram todo mundo no deserto. Não podemos ficar olhando para trás, para o lugar onde a gente saiu. E a gente aprende aqui nesse versículo, versículo 15, não ficaram pensando em voltar para a terra onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, versículo 16, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor. Olha só, e olha o que ele explica sobre isso. Procurando uma pátria melhor, vírgula, a pátria celestial. É essa pátria, é essa promessa, é essa cidade, Nova Jerusalém, que nós temos que olhar para o eterno, não para o que está aqui, não para o que é passageiro, não para o que é terreno, não para o que é material, não para aquilo que os nossos olhos podem ver, mas para aquilo que os nossos olhos não podem ver, a pátria celestial. Esse é o nosso destino. Para quem ama Deus, esse é o destino. Amém? E olha só, terminando aqui o áudio de hoje. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Falando da cidade novamente aqui. Amém? Eu estava fazendo um estudo sobre essa cidade, lá de Apocalipse 21. Gente, é gigantesca. É gigantesca. 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Depois faz uma continha aí para você ver. Ela é gigante e ela vem dos céus e ela vem para cá. Amém? E essa é a cidade que nós temos que estar sempre olhando, a Nova Jerusalém, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz isso, baseado lá também nas Escrituras no Antigo Testamento. Deus fala no Antigo Testamento, Deus fala no Novo e está falando aqui em Hebreus, uma das últimas cartas do Novo Testamento, para mim e para você, para que eu e você possamos ter os nossos olhos fitos na pátria celestial, para que eu e você estejamos procurando uma pátria melhor do que essa, tá? Se você considera patriota, eu sou brasileiro, eu sou patriota, e isso é muito bom que você seja patriota, mas tenha uma consciência. A sua pátria verdadeira é a pátria celestial. Amém? Que eu e você possamos ter essa consciência e possamos viver dessa forma. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor Deus, Jesus, Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas para que nós possamos alinhar a nossa fé à Tua vontade, aos Teus planos, às Tuas promessas. Papai, que nós estejamos aperfeiçoando a nossa fé a cada dia e que possamos chegar no nível de Abel, no nível de Enoque, de Noé, de Abraão, aprender com esses heróis, aprender com a Tua palavra e que nós possamos morrer cheios de fé.
Amém? Recebemos a Ti, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, voltando a falar de Abraão. Uau! Um beijo no coração.